Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para dominar as sobreposições gráficas do ArchiCAD. Sobreposição gráfica permite com que a gente crie regras para poder modificar totalmente a representação de um desenho no ArchiCAD. Seja uma planta, um corte, um detalhe, qualquer coisa. As sobreposições gráficas fazem parte do que eu chamo de tríade da representação do ArchiCAD, que são 3 atributos que, dominados, fazem com que o usuário tenha controle total do desenho e da representação no programa. Eles são os vegetais, as OVMs e as sobreposições gráficas. Essa última, com certeza, é a que afeta mais diretamente a cara do nosso desenho. Como, por exemplo, em uma planta de elétrica, eu posso querer realçar a elétrica e as paredes e deixar o mobiliário mais claro. Ou, por exemplo, numa planta de layout, eu posso querer realçar o meu mobiliário e deixar outras coisas um pouquinho mais fracas e sem tanto destaque no desenho. Enfim, ele é o que vai ditar a qualidade do nosso desenho e também o estilo do seu escritório. Se você usa uma cor específica, uma representação específica em cada desenho, enfim, com a sobreposição gráfica você vai conseguir entender isso. Agora, antes da gente começar, eu quero te fazer um convite muito rápido. Se você quer receber um mini curso totalmente gratuito em ArchiCAD, em que eu vou modelar junto com você uma casa do começo até o final, tem um link na descrição do vídeo para isso. Agora, sem mais delongas, bora aprender a dominar as sobreposições gráficas. Para a gente começar a entender e configurar uma sobreposição gráfica, a gente precisa entrar na sua janela de definição. Para isso, a gente pode utilizar as opções rápidas aqui do ArchiCAD e a gente vai ter aqui um ícone dedicado para sobreposições gráficas. Aqui no caso eu consigo selecionar qual sobreposição eu estou usando a partir de uma lista de coisas que eu já criei. Nesse caso está sem nenhuma sobreposição. E se eu clicar nesse ícone, eu vou acessar o nosso menu de sobreposições gráficas. Outra opção para acessar o mesmo menu é a partir do menu de documentação, sobreposições gráficas, e aqui além de poder selecionar qual sobreposição está ativa nessa minha vista, eu também posso entrar nessa combinação de sobreposição gráfica. Aqui nessa janela, a gente vai ter as sobreposições gráficas, os conjuntos de sobreposição gráfica que a gente vai afetar, ou seja, como vai ser a representação daquele meu desenho. E aqui eu posso criar um novo. Então, vou botar aqui, por exemplo, aula de sobreposição. E eu vou criar essa nova combinação. Uma combinação de sobreposição é justamente um conjunto de regras que vai afetar um desenho. Então, aqui nessa parte da esquerda, a gente pode configurar essas combinações. Agora, aqui nessa aba da direita, a gente vai efetivamente configurar o que cada combinação vai fazer. Quais são as regras que a gente vai listar aqui que vão afetar o nosso desenho para a gente ter um grande controle sobre a nossa representação. Para isso, aqui no ArchiCAD 26, a gente tem um botão dedicado para criar uma nova regra, do zero. Ou a gente também pode apertar nesse mais e ver a lista de regras que já vem por padrão no ArchiCAD ou as que a gente já criou nesse projeto. Se você estiver usando uma versão anterior à versão 26 do ArchiCAD, a opção para criar uma nova regra vai estar no final dessa lista. Você vai ver que uma opção escrito criar nova regra é a mesma coisa do que esse botão que tem aqui agora. Aqui no caso, eu vou simplesmente criar uma regra do zero com vocês. E eu vou chamar aqui, olha, de paredes em preto. E eu vou dar um OK. A gente criou uma regra, mas por enquanto ela não está fazendo nada. Ela só tem um nome. Mas se eu clicar nesses 3 pontinhos que ficam ao lado dela, a gente pode efetivamente configurar uma regra. Agora a gente está falando para o ArchiCAD o que essa regra vai fazer com o meu desenho. E essa regra vai estar atuando no desenho quando ela estiver dentro de uma das combinações de sobreposição gráfica que a gente pode criar. Vamos entender como esse menu funciona. Esse menu tem 2 partes importantes. O primeiro é o critério. O critério pode ser entendido como um filtro. Eu tenho aqui um funil, ou um filtro, e em cima dele eu tenho todo o meu modelo do ArchiCAD. Tudo que tem nele, todas as paredes, objetos, lajes, tudo. E aqui embaixo eu vou deixar passar desse filtro somente os objetos que eu quero afetar com essa regra. E para isso eu vou criar critérios. Agora, imagine que a gente quer criar aqui uma regra que vai fazer com que todas as paredes que estejam em corte, em vez de ter essa hachura daqui, elas tenham uma trama totalmente preta, para simplificar o nosso desenho um pouco. Então, nesse caso, o que a gente quer selecionar são todas as paredes do meu projeto. Então, para isso que eu vou fazer, vai ser nesse critério que já vem por padrão, que é tipo de elemento, eu vou selecionar que meu elemento tem que ser feito com a ferramenta de parede.
Agora, só isso pode não ser suficiente para a gente executar essa regra. Pode ser que eu tenha usado a ferramenta de parede para fazer uma coisa que não é exatamente uma parede, por exemplo, uma marcenaria ou algum outro elemento. Então eu quero ser mais específico no meu critério. Eu vou falar aqui que o elemento que eu estou selecionando ele tem que ter a classificação do ArchiCAD de parede. Eu vou buscar aqui. E se você notar, quando eu aperto nesse botão de adicionar, eu tenho uma lista enorme de critérios que eu posso escolher. Eu posso pegar de novo um tipo de elemento, eu posso pegar aqui um elemento de geometria, como uma dimensão, eu posso pegar aqui um elemento como qual é a sua composição, ou qual que é a sua complexidade, qual que é o seu tipo, qual que é o seu posicionamento, características de planta e corte, propriedades, classificações, enfim, várias coisas. Inclusive, a gente pode fazer critérios diferentes para chegar no mesmo resultado. Aqui eu poderia ser mais criativo. Em vez de pegar a classificação, eu poderia, por exemplo, pegar qual é o vegetal que esses meus elementos estão e selecionar aqui um vegetal de parede. Eu também poderia filtrar somente por uma construção e composição. E falar que esse elemento, ele, para ser atingido por essa regra, precisa ter uma composição ou uma espessura de parede específica, enfim. Eu tenho aqui a liberdade de criar várias regras para chegar da forma como eu achar melhor no resultado que eu preciso. Aqui a ideia é você entender o que você quer selecionar e usar critérios específicos para chegar lá. Agora que você fez isso e selecionou os elementos certos, a gente pode fechar essa aba de critério e entrar aqui no estilo de sobreposição. O estilo de sobreposição é como a gente vai afetar a representação dos elementos que a gente selecionou. E para isso eu tenho várias opções que eu posso habilitar para que a regra seja efetiva. Eu posso, por exemplo, afetar o tipo de linha. Para, em vez de ser uma linha contínua, eu indicar que esse elemento vai ter alguma outra linha diferente. No caso, eu não quero mudar isso, então eu vou deixar essa opção desabilitada. Eu posso também trocar a sua cor de caneta. Então aqui, por exemplo, se eu botasse esses elementos para terem uma caneta vermelha, se eu apertar aqui em OK, olha só o que acontece. O meu projeto já está com todos esses elementos de parede com uma caneta vermelha. E eu consigo ver isso aqui. Mas enfim, não é isso que a gente quer. Então vamos voltar aqui de novo. Eu vou desabilitar essa opção. O que a gente quer nesse caso é mudar a trama desse elemento. Então aqui no caso em tipo de trama, eu posso escolher que agora eles vão ter uma trama sólida. Mas nota uma coisa importante sobre o tipo de trama. Eu tenho que escolher qual trama eu estou afetando. Aqui nesse caso, por padrão, a gente está afetando a trama de corte, que é o que a gente quer. Mas a gente poderia querer afetar a trama de superfície de um elemento, quando ele está em vista. Então eu teria que habilitar essa opção e talvez desabilitar a opção de corte. Ou até mesmo, se eu estiver tratando de uma trama a partir da ferramenta de trama, ou seja, que não é de um elemento, eu posso marcar essa opção daqui. Enfim, aqui eu vou ter que marcar qual tipo de trama eu tenho que afetar. No nosso caso, é só realmente a trama de corte. Agora, só mudar o tipo de trama não vai afetar ainda a nossa representação totalmente. A gente tem que escolher qual caneta essa trama vai ter. Então, nesse caso, aqui, olha, em caneta do primeiro plano da trama, que é justamente a caneta da trama sólida, eu vou ter que escolher de novo para a opção de corte e eu posso escolher a caneta que eu quiser. Nesse caso, eu vou deixar uma caneta preta mesmo para a gente ver o resultado. Aqui eu também tenho a opção de escolher a caneta de fundo da trama, mas nesse caso a gente não precisa disso. E aqui em relação às cores, eu também posso sobrepor a caneta de forma que ela afete a cor e a espessura da linha, ou somente a cor da caneta. Nesse caso, só vou afetar a cor. Eu vou deixar as espessuras ainda relativas ao que tem no elemento de parede por padrão. Não quero mudar as espessuras, só a cor. Aqui, se eu quisesse, também poderia afetar esse elemento no 3D a partir de uma superfície ou também esconder o seu contorno. Nesse caso, eu estou feliz com as regras que eu criei. Eu posso apertar em OK de novo, e agora eu já posso ver isso na prática. Todas as minhas paredes estão afetadas dessa forma. Então eu posso ver aqui que eu criei um critério que está correto, ou seja, eu só estou afetando o que eu quero afetar, e que a representação que eu queria foi atingida com sucesso. Se eu quisesse, eu poderia mudar isso ainda. Eu poderia aqui, por exemplo, voltar nessa sobreposição e mudar essa cor para uma cor de cinza escuro, por exemplo. E agora eu posso ver que minha planta foi afetada. Eu tenho aqui um cinza escuro e uma linha preta, que eu não alterei, que é o contorno de corte da minha parede.
O legal da sobreposição gráfica é que eu posso combinar várias regras em uma mesma combinação de sobreposição gráfica para afetar o meu desenho. Por exemplo, aqui no caso, eu não tenho nenhum mobiliário nesse meu projeto. Eu posso ver que os mobiliários eles estão escondidos, mas eu posso habilitá-los aqui nos meus vegetais. E eu posso dar uma olhada em o que esses meus elementos de mobiliário têm em comum. No caso, todos eles estão no vegetal de mobiliário e estão classificados como mobília. Então eu posso usar isso para criar uma regra que vai afetá-los diretamente. Então se eu voltar aqui na minha sobreposição gráfica, eu posso criar uma nova regra que vai falar que os mobiliários vão estar em cinza claro. Aqui esse nome a gente vai nomear de uma forma que a gente lembre melhor. Eles não vão afetar a regra propriamente dita. Eu vou editar essa regra e eu vou falar aqui no meu critério que os objetos selecionados têm que ser feitos com a ferramenta de objeto e nesse caso, em vez de classificação, dessa vez eu vou usar um critério de vegetal. E eu vou pegar aqui que o vegetal tem que ser mobiliário. Agora que eu fiz isso, aqui no meu estilo de sobreposição, eu vou alterar essa caneta de contorno do objeto. E eu vou botar uma caneta que seja cinza claro. No caso, a caneta 219. Agora eu vou apertar em OK. Eu tenho que me certificar que essa regra está aqui. Então eu tenho as duas regras que eu criei. Eu vou apertar em OK de novo e olha só. Agora a minha planta já foi afetada e eu gosto particularmente dessa representação em vários desenhos em que eu tenho um foco maior na parede e um foco menor nos objetos. A sobreposição gráfica ajuda a gente a dar hierarquia no nosso desenho e mostrar o que é importante em momentos específicos. Espero que você tenha entendido como a sobreposição gráfica funciona. Dentre os atributos da tríade da representação do ArchiCAD, como eu gosto de chamar, ela é um muito importante que vocês precisam entender para ter controle sobre os desenhos de vocês. Então, espero ter ajudado vocês nisso. E de novo, se você quer receber um mini curso totalmente gratuito em ArchiCAD, em que a gente vai modelar uma casa do começo ao fim e fazer uma perspectiva explodida dela, tem um link aqui na descrição do vídeo para você acessar esse material.